Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto no canal do Andrés Barreto e aqui estou para uma última atualização antes do primeiro turno das eleições municipais de São Paulo. Esse não é um tema que eu queria tratar tanto quanto eu acabei tratando, mas como eu estou vendo que a minha análise está se provando cada vez mais correta, cada vez mais acertada, cada vez mais próximo do que eu estou enxergando como leitura das entrelinhas nesses últimos dias, eu decidi renovar aqui algumas reflexões com este vídeo, então até o final eu vou falar para vocês o que eu acredito que será o cenário do primeiro turno. Eu estou aqui projetando na tela para vocês mais uma vez o agregador da CNN de pesquisas, né? O que a gente tem ali como atualização desde o dia 1º de outubro, né? Hoje é dia 4, é um cenário virtualmente de empate técnico entre os três primeiros colocados, que são Boulos, Nunes e Marçal. Só que tem algumas tendências sendo demonstradas em todos os institutos de pesquisa, apontando para uma reascensão, uma nova ascensão do Marçal e para uma queda do Nunes e uma certa estabilidade do Boulos, embora aqui pelo agregador, é porque o agregador ele faz uma espécie de média entre as pesquisas, né? Ele traz uma queda do Boulos de 28 para 26, mas do dia primeiro para o dia do dia 27/9 para o dia 1º do 10, todos caem, né? O Boulos de 28 para 26, o Nunes de 24, o Nunes mantém os 24 no agregador e o Marçal cai de 24 para 23, mas isso daqui tá bem, no meu entender, isso não está mostrando um cenário muito coerente com as últimas pesquisas. Nós temos duas pesquisas mostrando o Marçal melhor colocado que até em primeiro, porque eu acredito, hoje, se eu tivesse que apostar hoje, eu acho que está se desenhando um segundo turno entre Boulos e Marçal, né? E eu quero falar mais adiante uma coisa importante sobre rejeição. Que a tese da rejeição, eu vou falar agora, mas a tese da rejeição, ela estava vigente e ela estava fazendo muito sentido quando tudo parecia apontar para um segundo turno entre Boulos e Nunes, onde o Boulos tem uma rejeição muito maior do que o Nunes, e isso, de fato, numa disputa de dois cavalos num segundo turno, seria muito relevante. Só que agora nós temos o quê? Três pretendentes virtualmente empatados, dois com uma alta rejeição, Marçal e Boulos, Nunes com uma rejeição menor, mas que perdeu o fôlego, porque perde votos, principalmente para o Marçal, embora eu acredito que perca também um pouco para o Datena, um pouco para Marina Helena, enfim, né? Eu acho que o Nunes é o que mais sangra, é o que mais sofre com o fato de nós estarmos tendo uma eleição em São Paulo, com uma quantidade razoável de candidatos pontuando bem, né? Nós temos três candidatos empatados em média com 25%, e nós ainda temos a Tabata com 11%, que é uma força. Eu acho que acredito que poucos votos da Tabata sejam votos potenciais do Nunes, embora no segundo turno eu já não sei, mas neste momento eu acho que não. E a Tabata o tempo todo rivalizou com o Nunes, né? Foi muito ahm, crítica, né? Bastante crítica do Nunes, da gestão do Nunes. A gente viu isso ontem no debate da Globo. Eu acho que o debate da Globo de ontem revelou essa mesma tendência das pesquisas, uma desidratação do Nunes e claro, muitos atacaram o Boulos também, mas assim, o grande desidratado do debate da Globo, na minha opinião, foi o Nunes. O Marçal foi bem no debate, ele foi, né, escanteado, ninguém perguntava para ele, porque eles subentenderam que perguntar para o Marçal seria dar palco, né, antecipar o palco, o palanque. Então ele sempre ficava por último nas perguntas. Mas teve momentos que o Boulos teve a oportunidade de perguntar para o Nunes, a Tabata teve a oportunidade de perguntar para o Nunes, e o Marçal teve a oportunidade de perguntar para o Nunes, então é três batendo em um. Isso gera também algum efeito, embora eu acredite que os debates tenham pouca influência. Acho que muito difícil alguém assistir um debate indeciso e basear sua decisão a partir do debate. Acho isso um cenário muito utópico, né? As pessoas normalmente não se baseiam nisso para fazer as suas decisões e acabar votando. Existe esse elemento da rejeição, como eu falei, né? Só para fechá-lo. ah, Só que quando a gente tem três cavalos na disputa, a rejeição ela não tem essa relevância toda.
A gente tá vendo aí que por milímetros, por detalhes, um dos três vai sair do segundo turno, né? Qual deles? Não sabemos. Mas um dos três não estará no segundo turno. Eu, particularmente, torço para que seja o Nunes. Eu acho que o saldo de uma ida do Nunes para o segundo turno, porque se ele for, será com o Marçal ou com o Boulos. E com qualquer um dos dois, se as pesquisas estiverem fazendo uma leitura correta, é, a tendência é que o Nunes vença. E eu acho que o saldo de uma vitória do Nunes vai ser muito negativo para as direções políticas do voto de não esquerda no Brasil. Eu acho que é isso que está em jogo aí, tá? Vai ser a adesão completa do bolsonarismo ao centrismo, ao centrão, as figuras mais perniciosas da política brasileira ao Teatro das Tesouras. E para mim isso é mais importante do que eventualmente o Boulos ganhar. Eu sei que isso é um tópico totalmente impopular. Isso não é nenhum tipo de incentivo de voto ao Boulos. Só que eu acho que a cidade já foi para as cucuias com qualquer um dos três. Então a gente salva o que dá para salvar, que é o quê? Não reacender, não retomar o Teatro das Tesouras. A oposição ao governo Lula não pode ser uma oposição ao PT, ao esquerdismo, não pode ser uma oposição tucanada. A gente não pode voltar para esse cenário. Foi um trabalho dos infernos para destruir isso, para remover isso do cenário político nacional, e para mim isso é inegociável. Tá? Essa é a minha análise que está exposta nos outros vídeos que muito provavelmente vocês já assistiram. Se não assistiram, convido a assistir. O que que nós temos? Então, eu vou tirar aqui do agregador da CNN, né? Sim, e tem além da questão da rejeição, existe um outro cenário que é o cenário da onda, né? Então, assim, parece que as pesquisas, mesmo aquelas eh, que normalmente douram a pílula para a esquerda, parece que elas estão mostrando uma ascensão do Marçal. E se a gente considerar um possível fenômeno, né, do voto envergonhado, né, devido à metodologia do Marçal e o episódio, enfim, a todos os episódios que ele protagonizou, é que para a gente bater o martelo quanto a isso, a gente precisaria saber qual seria a porcentagem real de pessoas que se enquadrariam nesse voto envergonhado, né? Eh, e E não dá pra gente saber isso, tá? Agora, isso me parece uma possibilidade real, né? Me parece que quem mais tem perfil para ter um eleitorado envergonhado seria o Marçal. Na verdade, nem precisaria ser muito, porque se as pesquisas estiverem certas, todas elas, basicamente, estão mostrando um cenário de empate técnico, empate dentro da margem de erro. Então, 2% a mais para um, a menos para outro, significa mover esta figura de dentro para fora, ou de fora para dentro do segundo turno, tá? É, o cenário que eu imagino ver, e num certo sentido que eu até gostaria de ver, é Boulos e Marçal no segundo turno, tá? Eu acho que o Nunes tem que ser defenestrado agora. Isso daí tem que ser, essa possibilidade tem que ser enterrada. A turma que está por trás dele precisa sair fora, mostrar que não se deve entregar nada para essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. E aí, um segundo turno entre Boulos e Marçal vai ser uma coisa muito legal de se assistir, muito ruim para São Paulo, enquanto cidade, no meu entendimento, mas muito legal de se assistir. Deixa eu ver aqui se nós temos dados, né? Ah, sim. No Datafolha, é, o Marçal cresceu acima da margem de erro, o Nunes caiu 3 pontos, né? E o Boulos se manteve estável com 26. Então, se a gente considerar isso uma tendência, com o plus do voto envergonhado, e com o fato de que, na minha opinião, isso é evidente, que quem canibaliza o voto do Nunes é o Marçal, especialmente por causa dessa questão. E nós tivemos aí, né, apoios ou sugestões do Nicolas num voto ao Marçal, do Salles agora recentemente num voto ao Marçal, o que fez o bolsonarismo radical explodir, né? Fez o bolsonarismo radical, assim, a nova, quem são traidores para o bolsonarismo hoje?
Nicolas Ferreira, Ricardo Salles e quem são amigos fiéis. Kassab, Gilberto Kassab, Michel Temer, Rodrigo Garcia, todas essas figuras tenebrosas que circundam essa figura tenebrosa do Ricardo Nunes. Então, eu acho que isso daqui até basta para minha análise, tá? Existe uma pesquisa, vamos ver se eu acho ela aqui. Eu não sei se é não, é a Veritas, né? A Veritas dá um cenário interessante também, a Veritas foi a pesquisa que em 2022 mais se aproximou do resultado das eleições para o governo do estado de São Paulo. E a Veritá, né? A Veritá já está dando esse cenário que eu desenhei, que é o cenário do Marçal e do Boulos no segundo turno, embora assim. Só que essa vantagem que a Veritá dá para o Marçal é muito grande, né? Dá praticamente 32 contra 23 do segundo, que é o Boulos. Não sei se isso realmente pode ser realista. Vale lembrar que Veritá e Atlas, se eu não me engano, ambas são feitas é, de maneira virtual, né, ou virtualizada. O que pode ser um indício interessante se nós estivermos tentando pensar na questão do voto envergonhado, porque na entrevista tete a tete, telefone, enfim, eu não conheço todas as abordagens de pesquisa, mas nessas abordagens é mais provável haver o voto, o sujeito que esconde o seu voto. Nas pesquisas online, da Atlas mesmo, apareceu para mim várias vezes no Instagram a possibilidade de responder a pesquisa deles. Ali no seu Instagram escondidinho, você coloca, você marca o que realmente você acredita, né? Não tem ninguém olhando, não tem nenhuma coação social te obrigando ou te levando a esconder o seu voto. Então, se essas pesquisas estiverem certas, elas jogam a favor desse cenário que eu estou enxergando. Existem as demais, existe a Paraná Pesquisas, só que a Paraná Pesquisas é bolsonarista. Claro, a Paraná Pesquisas é uma espécie de Rasmussen brasileira. A Rasmussen é republicana, tem um bom tracking record, tem uma boa margem de acerto, mas sempre a gente tem que encarar com um certo ceticismo, com uma certa dúvida, tá? Neste momento que eu estou gravando, o Marçal estava no Inteligência Limitada e estava com mais de 1 milhão de espectadores ao vivo. É claro, nem todos esses espectadores são eleitores em São Paulo, né? Obviamente. É ilusão a gente pensar isso. Só que o mesmo se aplica a todos os demais entrevistados, né? Essa margem, eu deduzo que ela seja mais ou menos a mesma sempre, né? O percentual de. E os números no YouTube são muito paulistas, né? Não necessariamente paulistanos, mas muito paulistas. Então, não é tão irreal assim, embora certamente seja um pouco. Então, ou seja, isso também reforça essa tendência do nome do Marçal estar em evidência nessa reta finalíssima da eleição, né? Com certeza está sendo feita uma campanha pesada nas redes sociais nesse momento, tá? Eu me deparei com algumas do Marçal direcionadas por bairro, por algum motivo, bom, por estar lá em tempos recentes, eu recebi uma propaganda do Marçal no Instagram falando: "Ei, você da Chácara Clabin", né? Então, ou seja, tá tendo target ali de bairro. É, só que é claro, os outros também estão fazendo, só que esse terreno da rede social é um terreno mais de domínio do Marçal. E nessa questão, eu nem chamei tanto a atenção para esse aspecto, mas ele é um aspecto muito verdadeiro. O Nunes é um cara muito, assim, político à moda antiga, em tudo, né? No trato, no jeito de falar, né? Que também não surpreende, porque é um cara do centrão, né? E é um cara muito água de salsicha, muito picolé de chuchu também. Então, mesmo que esteja tendo uma campanha pesada nas redes sociais, não tem o mesmo apelo de uma campanha de rede social do Pablo Marçal. E tudo isso, no meu entendimento, parece jogar em favor do Pablo Marçal eh, nessa reta final, que é o momento crucial, que nós não temos a propaganda oficial, né? O que eu quero dizer é o horário.
normal de rádio e TV não está circulando, né? Desde ontem, desde sexta-feira ontem, desde hoje, perdão, né? Desde hoje, sexta-feira, não vai circular sábado e obviamente não vai circular domingo. Então nós temos tudo isso, todos esses elementos postos aí na mesa. Seria leviano aqui falar em bater martelo. Podemos ter o segundo turno mais natural e esperado, que era Nunes e Boulos. Podemos eventualmente, quem sabe, ter um segundo turno entre Nunes e Marçal. E esse, na verdade, embora eu queira o Boulos e Marçal, Nunes e Marçal seria um segundo turno muito interessante também. Porque aí é aí que o bolsonarismo ia desancar de vez, né? Que ia ter que partir para cima do Marçal. O Marçal ia partir para cima dessa turma. E a gente viu que quando ele parte para cima, né, o saldo é aquela coisa da propaganda. Marketing é marketing, negativo ou positivo é marketing. Seu nome está sendo citado, seu nome está entrando na cabeça das pessoas, tá? Enfim, tudo pode acontecer. Eu sempre brinco, né? Eu tenho brincado com isso lá no Oliver Talk. Tudo pode acontecer é o que as pessoas menos querem ouvir de um analista político, né? Porque que tudo pode acontecer, você pode deduzir sozinho, você não precisa ouvir a opinião de alguém, mas tudo pode acontecer porque os números estão muito apertados. Mas o que que a gente pode fazer? Pesquisa, na verdade, ela serve exatamente para isso, para revelar tendências. Nenhum instituto é 100% confiável, mas quando o negócio está incontrolável, as tendências acabam tendo que ser reveladas. E o que as tendências estão mostrando nessa reta final é uma desidratação do Nunes e uma hidratação do Marçal. A gente precisa ver se isso vai ser suficiente para mover o Nunes para fora do segundo turno ou mover quem quer que seja para dentro do segundo turno. Vamos aguardar, vamos observar. O que eu tinha para dizer foi dito, eu queria fazer essa atualização antes do primeiro turno. Faremos uma análise após o resultado no decorrer da semana seguinte e depois, posteriormente, faremos análises futuras também para o segundo turno. Certo, minha gente? É sempre bom estar com vocês. Curtam o vídeo, curtam o canal. Um forte abraço e até a próxima.